Não há religião superior à verdade. Eu sou Fausto Ramos. Eu sou Felipe Caselli e esse é o Hermeticals. No programa da semana passada... Previously on Hermetical. Só papo doido, cara. A gente tá discutindo verdade, filosofia grega, cultura ocidental. É como se tivesse algum papo não doido nesse canal, né? A maioria dos papos aqui são punk, cara. A gente não usa nenhum narcótico antes da gravação. Só depois. E a gente estava falando da filosofia como essa possibilidade de questionar os paradigmas do que a gente está chamando de conhecimento e de realidade. Vou fazer uma pergunta. Existe Deus? Pra quem? Pra quem? Tá bom. Vamos pensar assim. É interessante isso, Gui. Dois caras que a gente estuda bastante, que são caras bacanas, eles já foram vítimas dessa pergunta. Você acredita em Deus? Que é Jung e Campbell. E as respostas que os dois deram são as duas respostas mais divertidas que eu conheço. Perguntaram pro Campbell: você acredita em Deus? Campbell respondeu: qual? Porque tem muitos, sim, né? Sim. Essa aqui é o que eu geralmente opto também. Qual? Esse aqui. Pode ser. Esse aqui também. Não, tipo, escrito em Jeová. Rapaz, às vezes eu acredito, às vezes não, porque às vezes ele manda matar o filho, depois desiste. Então é bom você ficar com o pé atrás. Agora, se você acredita em Loki, nunca. Mente pra caralho. Né? Essas coisas assim. Você acredita em Thor? Não, e Thor vai direto no ponto. Né? É o cara que dá pra acreditar. Mas aí o outro é Jung. Perguntam pra ele: você acredita em Deus? Jung fala: eu sei, não preciso acreditar. Ouch! Burn, cara! Nossa! Por que eu tô falando de Deus? Porque muitos atestam a necessidade de haver um Deus criador para ter criado a realidade, porque teoricamente a realidade não poderia ter surgido do nada. Tudo isso daqui... alguma vez, alguma coisa tem que ter surgido do nada, né? A não ser que você adote a solução de Aristóteles. A de que tudo sempre existiu? O primeiro motor é eterno. Ele não surge do nada porque ele sempre existiu. Eu prefiro adotar essa, porque quando você chega no ponto de falar assim, se Deus criou tudo, quem criou Deus? Deus não foi criado, ele sempre existiu. Mas por que a gente não pula uma etapa e já vai direto para dizer que a realidade toda sempre existiu? Mas espera, que realidade é essa que sempre existiu? A realidade sempre existiu? Mas se você está num paradigma cientificista, a realidade começa com o Big Bang. Né? E o que existia antes do Big Bang? Que é a mesma pergunta sobre Deus. Porque Big Bang e Deus são o mesmo marcador paradigmático. Né? Que é o quê? Como que surge o universo? Como que surge o real, entre aspas? Ou Deus criou, ou vem do Big Bang. São os dois paradigmas correntes, vamos dizer assim. E aí, a mesma pergunta pode ser feita para os dois paradigmas. Quem criou Deus? O que existia antes do Big Bang? É a mesma pergunta. Quase já respondi na lata. Se for quem criou Deus, eu falar o homem que criou Deus, mas... essa é outra concepção também de observar essa realidade. Se Deus não existisse, precisaríamos inventá-lo. Já dizia Voltaire. Mas por que eu tô falando dessas coisas de realidade, real, de onde veio, de onde não veio? Tá, Big Bang, beleza. Quem tava lá pra ver o Big Bang? Se uma árvore cai no meio da floresta e ninguém vê a árvore caindo, ela faz som quando ela cai no chão? A questão não é se ela faz som, a questão é se ela faz barulho. Não, porque é interessante porque é o seguinte, a árvore faz barulho? Não faz. Se não tiver ninguém lá, ela não faz. Porque barulho não é o deslocamento de ar, como algumas pessoas realidade cientificista, mecanicista querem dizer. Nem dentro desse paradigma científico, o barulho é o deslocamento do som. O barulho é a recepção desse deslocamento
pelo ouvido interno, aqui, pelo mecanismo de dentro do meu ouvido. Se o meu ouvido não está lá, não é barulho. Então a concretude do fenômeno depende de nós recebermos o estímulo, de percebermos o fenômeno. Depende da percepção. Ok. Igual teve no vídeo da entrevista que eu dei lá no Conhecimento da Humanidade, eu falei uma coisa e depois eu estava conversando com um professor meu, ele estava questionando isso, que é a questão da cor. Né? Eu falei assim, a gente olha para uma parede vermelha. Eu não tenho como saber se o vermelho que eu estou recebendo é o mesmo vermelho que você está recebendo. Pode ser que se eu olhasse com seus olhos eu visse azul. Aí o professor falou, não, cor é comprimento de onda. Né? Então você tem os comprimentos de onda referentes a cada radiação que representa cada cor. O teu olho, eu pressuponho que todos os olhos humanos são similares. Sim, funcionam da mesma maneira, tem os mesmos bastonetes lá para poder receber os estímulos, sim. Mas eu não sei se o seu olho é exatamente igual ao meu. Então, você não vai confundir vermelho com azul. Agora, direto tem as questões das ilusões de ótica. Não tem muitos anos, rolou uma polêmica na internet de uma foto de um vestido que ninguém sabia se era preto e azul ou se era branco e dourado. Porque tinha gente que olhava e via preto e azul. Tinha gente que olhava e via branco e dourado. Aí o cara vai dizer, não, mas é só você ir lá e ver o vestido. Não tô falando do vestido, eu tô falando da foto. Qual é a cor da foto e não do vestido? Então cada olho, cada percepção, cada mecanismo vai receber aquela informação de uma maneira que pode ser completamente diferente. E tem muito a ver também com o conteúdo que a gente tem de bagagem anterior àquilo. Para outros tipos de estímulo, por exemplo, quem já não teve a ocasião de você estar num outro cômodo e alguém está assistindo televisão num cômodo ao lado do seu e você escuta aquele murmúrio de alguém falando e você entreouve uma palavra que não é o que a pessoa na televisão estava falando, mas é o que o seu ouvido encaixou ali no que você estava ouvindo aquele burburinho. Então esse encaixar alguma coisa no que você escuta, no que você percebe, nos seus estímulos, é uma função do nosso cérebro. A gente está o tempo todo encaixando as coisas que nós vemos, os estímulos que nós recebemos, de acordo com aquilo que o nosso cérebro já conhece. O nosso cérebro completa a informação, né? Exato. E de acordo com aquilo com que o nosso cérebro consegue perceber, ele completa essa informação. Então, Kant mesmo comentava que só é possível perceber aquilo que nós temos a capacidade de perceber, o que pode ser percebido. O que não pode ser percebido não é objeto de conhecimento. Então, o nosso conhecimento vai estar sempre limitado à nossa capacidade de perceber a realidade. Mas será que existe uma realidade que está de fato além da nossa percepção? É uma questão aí. Essa é a grande treta. Que até, desde o lado do Platão que a gente estava falando no vídeo anterior, até a modernidade, você está tratando na filosofia daquilo que ficou conhecido como a matriz visional metafísica. Sim. O que é a matriz visional metafísica? Não estou falando da metafísica como conceito filosófico, estou falando como matriz visional, como forma de pensar a realidade. A metafísica vai apostar na existência de uma realidade objetiva que funciona a partir de suas próprias leis e do conhecimento como uma forma de apreensão do funcionamento da própria realidade. É aquela coisa do relógio do Newton, que ele pensava na realidade como se fosse engrenagens de um relógio, que existem leis que regem a realidade e que basta você descobrir quais são essas leis que afinam esse relógio do real que você vai entender toda a realidade. Então, toda essa questão do iluminismo ali naquela época, de tipo assim, o que a gente tem que fazer é simplesmente descobrir quais são essas leis que já existem na realidade para a gente poder descobrir e entender o mundo. Isso seria o conhecimento de mundo daquela época. E por isso, como eu falei no vídeo anterior, o Bauman vai falar que a modernidade ainda não acabou nesse sentido, porque assim, qual era o grande projeto iluminista, que é o projeto moderno? Né? O projeto moderno é aquele que vai dizer o seguinte: é possível chegar à verdade última a respeito da realidade. Então essas verdades, que são verdades medievais, a gente pode abandonar, que são as verdades teológicas, essas verdades metafísicas como conceito de metafísica como realidade transcendente, né? A gente pode abandonar em troca de uma verdade experiencial. Por isso que o Kant é o último dos iluministas, o último dos modernos,
Porque o Kant vai dizer isso ainda. Verdade, o conhecimento começa na experiência. Daquilo que você não pode ter experiência, você não pode ter conhecimento daquilo. Então, o moderno vai dizer, é na experiência da realidade que a gente conhece a realidade. O Bauman vai dizer que a modernidade é líquida porque a modernidade tradicional, essa modernidade primeira, iluminista, ela vai dizer, vamos dissolver esse sólido, que é o conhecimento medieval, que não serve mais, e vamos construir um sólido novo. Vamos construir um sólido que represente a verdade verdadeira. Você está pegando o mesmo sólido, dissolvendo e construindo outro sólido, quer dizer que está tentando conservar a essência do pensamento. Não, tô querendo renovar o pensamento, tô querendo afastar o pensamento anterior e construir um novo. Mas está usando a mesma matéria-prima. Porque aí, por isso que eu digo que a matriz visional metafísica continua. Que é essa crença de que existe uma realidade objetiva a ser conhecida. Por que é líquido? Porque a gente não consegue mais construir sólidos novos. Toda hora que você tenta erigir um sólido, ele dissolve muito rápido. Isso que sou eu jogando lança-fogo, na realidade que ele está tentando construir. O que se contrapõe a essa visão metafísica de mundo? A crítica metafísica, que é aquilo que ficou conhecido por alguns como pós-modernidade. E aí o marco iniciador dessa pós-modernidade, que se dá aí no final do século XIX, começo do século XX, vai ser assim, tem dois marcadores bem fortes, que é a virada linguística, que é o surgimento da filosofia da linguagem como a gente entende hoje. Sim. Com Russell, com Wittgenstein. E a virada fenomenológica, com Russell e com o pessoal que vem depois, com Heidegger e depois Merleau-Ponty e essa galera aí, depois quando a fenomenologia encontra com o existencialismo, então, que é o Merleau-Ponty e o Sartre ali nos diálogos deles, e aí virou uma coisa outra. Então, o que fica evidente com essas duas viradas? Que a realidade é uma construção. Primeiro ponto, a realidade é uma construção. Como é que você evidencia isso? O primeiro momento simples, o primeiro fato simples de evidenciar que a realidade é uma construção é que diferentes povos vão viver realidades completamente distintas. Totalmente. É o que a gente percebe até hoje e que a gente só vê sendo confirmado. A questão do exemplo das cores que você deu dos africanos. Sim. No vídeo passado. Tem a ver com isso. Tem a ver com... para um povo, a realidade é diferente. Você tem inúmeros tons de verde. Para o outro é um tom de verde só e acabou. Isso me remete a Marx. Karl Marx, que é um dos que comentava muito essa questão de que não existe uma essência que precede a formação da consciência. O que a gente tem, na verdade, é uma materialidade, é uma realidade que transforma e cria uma consciência para ela. Ele partia muito dessa análise econômica, de dizer o seguinte: as relações econômicas de uma população é que vão ditando aos poucos a construção da cultura dela. Então, certas coisas são valorizadas dentro de uma cultura de um povo por conta daquilo que é a realidade objetiva do que eles têm ali para viver, do que eles têm disponível. Se você vive num lugar onde o pastorado, onde ser um pastor e cuidar de ovelhas é uma atividade econômica recorrente, muitas das suas ideias, até mesmo religiosas, vão se pautar em torno disso. Agora, se você vive numa comunidade de pessoas que são caçadores, que tem que conviver com outros animais e é muito valorizado a atividade econômica da caça, a sua maneira de entender a realidade, de se organizar culturalmente e até mesmo religiosamente, vai ser majoritariamente pautada pela sua atividade econômica principal e pelos outros subjacentes. E todas as relações sociais e econômicas vão se surgindo, pautando a partir daquilo, e toda a complexidade cultural e até linguística que a gente vive vai também começar a surgir e se pautar acima disso. E depois a gente vai ver essa dialética surgindo entre os signos, os símbolos que a gente usa para representar o real, influindo e influenciando a realidade, e a realidade em si, influindo e criando outros símbolos, outras representações. Então, por que eu estou falando de toda essa maluquice do Marx?
O Marx vem junto com essa ideia de que a nossa realidade é produto de uma construção, de que que as diferenças que a gente tem culturais entre determinados povos se valem muito a partir disso. Não, nem da mesmo... forma como os povos se organizaram para garantir a sua subsistência. Né? Sim. E, para ser sincero, como mago do caos, nem mesmo essa concepção marxista, que eu bebo muito dela, para mim explica por completo a realidade. Toda essa discussão, essas parafernálias teóricas, ideológicas que a gente está trazendo aqui, é justamente para mostrar quantos ângulos diferentes você pode usar para se enxergar essa palavrinha, essa coisa que dá tanta discussão, que é o que é real, o que é a realidade, o que é o ser, o que é a verdade. A coisa se complica mais ainda quando você está falando de coisas que são transcendentes. Porque assim, a ciência, ela, como discurso, ela tem sido um discurso dominante na sociedade por tanto tempo, né, que aproximadamente 3 séculos, pelo menos, né, o discurso predominante, porque ela operacionaliza muito bem uma determinada parcela do que a gente chama de realidade. Né? Ela consegue instrumentalizar principalmente essa realidade que a gente pode perceber através dos nossos sentidos. Mas essa instrumentalização da realidade que a ciência promove, ela tem seus limites. Quer dizer, tem coisas que a ciência não consegue fazer. A ciência explica muito bem o como das coisas. Sim. Né? Como as coisas funcionam. Como isso virou aquilo. Né? Como que aquilo faz aquilo lá. Então, quando você começa a estabelecer essas relações de causalidade, né? Como que essa causa produziu aquele efeito, a ciência explica esse como muito bem. Como é que os fótons que saem do nosso corpo e que atingem a câmera e que depois vai ser usado para transferir esses dados para o computador e vai ser editado um vídeo e esse vídeo vai ser upado numa plataforma do YouTube e através da rede de internet vai chegar até o seu computador, celular ou talvez o seu monitor, para que esses fotos que estão saindo do monitor chegar até os seus olhos e a informação chega até o teu cérebro. Exato, tipo, todo esse caminho, como... E aí, é domínio da ciência. E aí a ciência consegue instrumentalizar isso a ponto de fazer isso ser possível. Agora, foge do escopo, da possibilidade da discussão científica, o porquê. Não tem como eu te provar cientificamente o porquê a gente está fazendo isso. Porque esse não é um questionamento científico. Mas tudo bem, a ciência explicou como que a gente coloca aqui, o fóton chega e tal, tudo isso que o Fausto explicou. Agora, por que a gente está aqui gravando esse vídeo? Por que você está aqui gravando esse vídeo? Cara, eu acho que eu tô aqui gravando esse vídeo para descobrir por que eu tô gravando esse vídeo. Esse é o grande questionamento. O porquê das coisas é um questionamento religioso. Porque o que atribui sentido às experiências é a perspectiva religiosa. Por isso que o Mircea Eliade, por exemplo, que é um fenomenólogo e historiador da religião, ele vai dizer que e o Jung também fala isso, tá? Eles vão dizer que a experiência religiosa, ela é inescapável, ela é inexorável. Por quê? Por mais que o indivíduo seja ateu, ele vai orientar a perspectiva religiosa dele para outra coisa, para outro objeto. Né? Enquanto o crente tem em Deus o seu objeto de consciência religiosa, o ateu elege uma outra experiência, um outro conceito como o seu objeto de experiência religiosa. Pode ser o acaso, pode ser a ciência, sim, o sacerdote de jaleco. Eu acho incrível o quanto que eu tenho amigos que são ateístas, que é tipo como se fosse o crente dos ateus, aqueles que combatem a religião e combatem a crença em Deus, o quanto que eles são muito apegados ao discurso científico sem ser cientistas. Eles não são cientistas, eles não praticam ciência, muitas vezes eles até mesmo têm várias biases, têm vários
erros de pensamento e de lógica sobre como a ciência funciona, e ainda assim eles querem professar como se eles fossem profetas da ciência. Conheço vários. Inclusive, vê se isso acontece com seus amigos também. O indivíduo fala da ciência como se fosse o paradigma absoluto, a única possibilidade de se compreender qualquer coisa como verdade, mas ele fala em ciência como se ciência fosse uma coisa só. Aham. Sim. Né? Absolutiza a ciência como se... Não, você faz ciência... Não existe a ciência. Não existe. Não existe. Existem métodos científicos que, dependendo da ciência, o método muda. Você não pode usar o mesmo método que você usa nas ciências naturais e exatas para fazer ciências humanas. Isso não existe. No can't do. E outra coisa, que acontece muito com... A gente conversou sobre isso com o Neil deGrasse Tyson, por exemplo. O cara é um dos maiores propagadores desse discurso científico. Acho muito interessante quando ele fala especificamente de ciência e muito mais, não apenas da experiência dele como cientista, mas quando ele fala de astrofísica. Eu acho bacana, acho legal. Eu não acho muito legal quando pessoas como ele, que estou usando ele só como exemplo, como Neil deGrasse Tyson, começa a falar de coisas que estão fora do escopo da ciência que ele estudou. Eu acredito que cada área de conhecimento ela tem uma determinada função. Então, a ciência tem a sua função na vida, assim como a religião tem a sua função, a filosofia tem a sua função, a arte tem a sua função. Sim. Então a gente não tem como viver dependendo de apenas uma maneira de perceber o mundo. Assim como, beleza, você é um astrofísico, você confia pelo menos na ciência, mas daí vem o seu filho conversar com você porque ele está com muito medo, porque ele acha que tem um monstro debaixo da cama dele. Você vai cientificamente explicar para o seu filho de 5 anos que não tem um monstro debaixo da cama dele? Ou você vai tentar entrar usando de algum outro artifício no mundo do seu filho para fazer ele se sentir mais seguro? Sabe, é uma coisa que o Stephen Hawking falou uma vez numa entrevista, num debate, que é o seguinte: eu não acho que a ciência necessariamente vai ensinar a gente a como conviver bem com o nosso vizinho. Existem limites para aquilo que você é capaz de debater e de discutir por meio da ciência. Então, existem sim muitos campos da vida onde a ciência não traz resposta porque não compete a ciência responder a isso. E na magia do caos, é justamente entendendo que isso é uma instrumentalização das diferentes formas de perceber o mundo, das diferentes maneiras de se aproximar da realidade, que não é porque uma é melhor que a outra ou mais verdadeira que a outra que a gente vai adotar um paradigma ou outro, mas é de acordo com aquilo que nós queremos alcançar como resultado. Às vezes, pra gente que é mago do caos, a gente se pergunta assim, de que interessa a gente perguntar o que é a verdade? Porque quando o Fausto começa esse vídeo falando assim, Deus existe? O que ele quis dizer com isso? Principalmente o seguinte: tem um cara que vai dizer que Deus existe, tem um cara que vai dizer que Deus não existe. Você sabe qual é o maior barato da parada? É que o cara que diz Deus existe, ele experimenta a realidade a partir da perspectiva da existência de Deus. Isso vai fazer com que ele tenha determinados tipos de experiência. O outro indivíduo que fala que Deus não existe, ele vai experimentar a realidade a partir de um outro paradigma, que é o paradigma que diz que Deus não existe. A realidade que esse cara vai experimentar é outra. Então, um diz Deus não existe e experimenta a realidade como se Deus não existisse. O outro diz Deus existe e experimenta a realidade como se Deus existisse. Quem é que tem a verdade se você pode experienciar a realidade de um jeito e experienciar a realidade a partir do oposto? O que é a verdade, então? A verdade é a experiência. A verdade é a experiência. A verdade está na experiência. É o que a gente está falando desde os primeiros vídeos do canal. E em Magia do Caos, interessa muito menos você se perguntar... Lógico, é o que eu falei, você não pode desprezar conhecimentos. A gente não vai desprezar conhecimentos científicos, porque a ciência instrumentaliza essa realidade que pode ser percebida. Isso é muito bacana, é útil. Importantíssimo, né, pra gente. Muito importante. Agora, a gente precisa compreender que
quando a gente fala de magia, por exemplo, nós estamos falando de realidades, de perspectivas, de elementos que fogem do escopo da ciência, não é? Quer dizer, se você aceita o método científico como perspectiva de conhecimento da realidade, você tem que entender que o método científico ele é incapaz, ele é insuficiente para se debruçar sobre toda uma gama de elementos que são reais, porque fazem parte do nosso mundo da vida, como diz a fenomenologia. Faz parte da nossa experiência na vida. Faz parte daquilo que a gente pode experienciar, aquilo que a gente pode vivenciar e que não pode ser objeto do método científico. De fato. A transcendentalidade como parte dessas experiências. Especialmente se tratando de ser humano, porque nós, seres humanos, somos virtualmente aí a única criatura do planeta que toma decisões baseadas naquilo que a gente não pode experimentar através dos nossos sentidos. Sim. A ciência é um conhecimento construído em cima daquilo que a gente pode experienciar a partir dos nossos sentidos, mesmo que essa experiência seja intermediada por ferramentas, por aparelhos avançadíssimos, né? Quando você usa um microscópio... O quê? Só um instantinho. Se alguém vir aqui conversar e falar que existe um conhecimento que está além de todos os outros conhecimentos, que pauta toda a outra realidade, chamado matemática, cara, pense duas vezes. Eu sou um matemático e eu te afirmo que a matemática também é produto de uma construção. Tudo aquilo que a gente chama de lógica matemática também passou por vários períodos de construção. Então, muitas pessoas têm essa coisa de dizer que os números, a matemática existe para além de tudo, porque é um conhecimento quase intangível e que desce sobre nós e que transmite tudo e que traduz tudo. Nananina, não. A matemática não traduz tudo. Eu vou até mesmo citar Einstein nessa. Não porque Einstein falou muitas coisas verdades e tudo que ele fala é verdade, certo? Eu não estou citando ele para isso, mas é porque eu gosto da maneira como ele fala isso. Ele diz o seguinte: a matemática não é precisa o suficiente para traduzir a realidade. E quando ela é precisa, ela não está traduzindo a realidade. Porque a realidade sempre vai além dos números. Por que a gente usa sistema decimal? Por que a gente conta de 1 até 10? Por que não é em base 5? Por que não é em base 2? Por que não é em base 60? Por que não é em base 16? Tudo isso também bate naquilo que a gente está falando desde o primeiro vídeo. A maneira como nós escolhemos enxergar a realidade é o que nós adequamos a realidade para a nossa percepção. Então é claro que as nossas contas vão bater com aquilo que a gente quer enxergar. É o jeito como a gente colocou as contas, velho. Como é que qualquer outro resultado vai ser diferente do que aquilo que nós convencionamos que tem que ser? Se eu falo que 1 mais 1 é igual a 2, é uma convenção. Não é um produto lógico de um conhecimento que caiu dos céus. Então é claro que sempre 1 mais 1 vai ser igual a 2. A gente convencionou isso. E na matemática, para quem estuda matemática, quem é matemático, você descobre o como foi construído o conhecimento e a teoria sobre os números. Então não tem como você chegar a esse nível de conhecimento matemático sem entender que a matemática toda é uma invenção humana. Então, por favor, não me venha com esse argumento aqui. Se a gente tem que registrar no nosso currículo, a gente está falando dessas viagens todas. Eu sou filósofo, o Fausto é matemático. Então, a gente tem uma certa propriedade de falar disso. não que esse negócio de botar o pau na mesa é meio chato, né? Bom, enfim. Eu estava falando que o conhecimento científico ele é intermediado, ele é o conhecimento do que a gente pode chegar através dos nossos sentidos, mesmo que seja intermediado por instrumentos. Sim. Se você está utilizando um microscópio para enxergar uma bactéria que você não vê a olho nu, o microscópio está só ampliando o seu sentido da visão. Sim. Mas você está conhecendo a realidade através dos sentidos. Tem vivências humanas que não envolvem elementos que podem ser apreendidos pelos sentidos. Não se a pessoa vira e fala assim, eu te amo, você fala, prova. O que ela vai fazer? Enfiar a mão no peito e arrancar
um coraçãozinho e fala, aqui o meu amor aqui por você, ó. Pega aqui com a sua mão. Não. Aí você fala, não, mas a pessoa dá demonstrações de amor. São evidências externas ainda. Mas não são evidências empíricas. Não. Por quê? Porque essas supostas demonstrações de amor, quem vai reuni-las sob uma perspectiva que vai atribuir o sentido de que aquilo representa o amor da pessoa, ainda é o próprio indivíduo. Porque a questão é a construção do sentido. A ciência não dá sentido às experiências. A perspectiva do sentido é uma perspectiva religiosa. A religião que é responsável, não a religião institucionalizada, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da atitude religiosa, da experiência do sagrado, de uma maneira geral. Religiosidade. Religiosidade ou espiritualidade. É isso que dá sentido às experiências. Então, se você não acredita em Deus, se você não acredita em bosta nenhuma, se você é ateu, materialista, cientificista, e ainda acredita que a vida tem algum sentido, você é religioso. O que a gente aprendeu hoje, pessoal? No programa de hoje, nós aprendemos que a gente conclui que não dá para concluir muita coisa. A questão é que, na perspectiva de magia, o que é a verdade? Se você está numa perspectiva metafísica, como costuma ser a magia, as perspectivas mais tradicionais de magia, você vai acreditar que as entidades, os deuses, os anjos, eles existem mesmo em algum lugar. A realidade existe aí fora e cabe a gente perceber, operacionalizar essa realidade. A perspectiva da magia do caos, ela é pós-virada linguística, ela é pós-fenomenologia, e ela vai dizer o seguinte: a realidade é uma construção intersubjetiva e ela se dá do encontro entre a consciência e o fenômeno. Quer dizer, o fenômeno só é fenômeno porque eu percebo ele. E a consciência só é consciência de alguma coisa. Só é a consciência quando ela percebe um fenômeno. Não existe a consciência em si, vazia. Só existe consciência de alguma coisa que é o fenômeno. E não existe um fenômeno sem uma consciência para percebê-lo. Entende? Porque mesmo que você fala, se uma árvore cair no meio da floresta, ela faz barulho. A ideia de árvore, a ideia de floresta, a ideia de barulho são construções. Sim. Então, galera, esse foi o nosso programa pirado falando sobre a verdade, a realidade. A gente não sabe exatamente onde a gente chegou. Eu só quero comentar uma última coisa. Eu acho que eu já sei o que eu vou responder quando me perguntarem se eu tenho uma religião, se eu acredito em Deus e tal. Eu vou falar que a minha religião é a dúvida. É duvidar de tudo. É a eterna dúvida, eu nunca saber se eu tenho certeza de absolutamente tudo que eu tenho certeza. Eu gosto da musiquinha do Zig Marley, sabe? Love is my religion. Love is my religion. Até semana que vem, pessoal. Até mais.